Olá, eu sou seu amiguinho Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre eu, você e Jesus. Eu quero hoje falar sobre os caminhos, mas o caminho de Deus, que é sempre o melhor dos caminhos. Em Jeremias, no capítulo 22, do 1 ao 3, diz assim: Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Tu que te assentas no trono de Davi, tu e teus conselheiros, e teu povo que passa por essas portas, assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Aqui o rei mencionado é Jeoaquim, mas veremos que ele não levou a sério como deveria fazer quanto à palavra de Deus. O aviso de Deus e seus cativeiros. Em Jeremias, no capítulo 22, 17, diz assim: Mas você não vê nem pensa noutra coisa além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Em 2 Crônicas, no capítulo 36, do 5 ao 6, diz: Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. O poder do clamor. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 1, diz: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. A palavra Sigionote é o plural de Sigion, que significa clamar em voz alta. Então temos a certeza que o clamor é uma súplica a Deus que sai do fundo do nosso eu, quando já se esgotaram todas as nossas forças e a única esperança vem de Deus. O bom seria que fosse ao contrário, na qual o relacionamento com Jesus seria a melhor fonte de comunicação através da oração diária. O profeta fala do Senhor. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Este versículo pode ser parafraseado assim: Ó Senhor, ouvi a tua fama e me dobrei em reverente adoração. Ó Senhor, repete as tuas obras de antigamente no meio destes anos de aflição, no meio destes anos de dor, demonstra o teu poder. Na ira, lembra-te da misericórdia. Um Deus de aliança. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. A frase Deus virá de Temã fala do Sinai, refere-se ao Senhor quando conduzia os filhos de Israel do exílio do Egito, através do deserto, da qual Deus supriu todas as necessidades, apesar das murmurações. A frase "e o santo do monte de Parã" refere-se ao próprio monte Sinai, onde foi dada a lei. A busca do Senhor. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: Adiante dele ia a peste, e as brasas ardentes saíam dos seus passos. A ideia deste versículo tem a ver com o juízo e a rebelião. Embora ele tenha evidenciado isso no passado, ainda assim a maior demonstração desse juízo com respeito à mortandade será aplicada durante a grande tribulação que virá. E a busca do Senhor é a nossa única garantia. Em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz assim: Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. A onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, as colinas eternas se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Levantou-se e mediu a terra, tem a ver
a medição para o juízo, e mais particularmente a terra do Egito na libertação dos filhos de Israel. O Senhor medirá outra vez quando vier a grande tribulação. A frase olhou e separou as nações tem a ver com as nações que culpavam Israel e que foram derrotadas pelo poder de Deus enquanto Josué conquistava a terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó no início da aliança de Abraão com Deus. Os montes perpétuos foram esmiuçados e as colinas eternas se abateram, tem a ver com a criação obedecendo ao Senhor explicitamente, mas o homem não obedece a Deus. Seus caminhos são eternos, refere-se à palavra de Deus que não volta atrás. Como tal, o homem pode confiar na sua palavra porque ele revela seus caminhos que nunca mudará. Em Números 23, no versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não nos livra da batalha, nos livra na batalha. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Vi as tendas de Cusã em aflição, refere-se ao Egito, no momento da morte dos primogênitos. A frase, as cortinas da terra de Midian tremiam, refere-se a um país entre Egito e Canaã. A ideia é, Deus tomou medidas estritas quanto aos inimigos do seu povo, quando ele estava libertando da escravidão egípcia. Portanto, o canto de Abacuque relata as grandes vitórias dadas a Israel pelo Senhor contra seus inimigos e, portanto, inimigos de Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? A pergunta, acaso o Senhor é contra os rios que está irado? A ideia é que o Senhor não está virado com sua criação, mas sim com a maneira que o Egito fazia o rio Nilo um deus e pensava em utilizar o Mar Vermelho para apanhar os israelitas, que eram o povo de Deus. Logo após, ele utiliza de sua criação para servir o seu propósito, demonstrando a ele exatamente quem é Deus. A mudança em Abacuque. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: Ouvindo o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. A dúvida se transforma em fé. Abacuque aceitou a desgraça por vir, crendo que Deus estava no controle e que a justiça prevaleceria no final. Seu amor a Deus não era baseado no que o Senhor daria a ele. Mesmo que Deus enviasse sofrimento e destruição, ele se alegraria. Não nas circunstâncias, mas no Salvador que é soberano e sua fortaleza. Confiar no Senhor. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. De fato, o profeta está pedindo ao Senhor que atenda seu pedido para que a invasão não aconteça antes da sua morte. No entanto, mesmo que ele esteja destinado a testemunhar a devastação da sua nação, ele ainda se alegraria no Senhor, que com sua força o tornará capaz no sentido moral de suportar as provas e os sofrimentos da época, assim como uma corça anda segura pela borda dos precipícios mais perigosos. A alegria e a paz em meio à guerra. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: Ainda assim eu alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Em João, no capítulo 14, versículo 27, diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo.
Esse é o triunfo da fé, confiar em Deus nas horas mais sombrias e nas provas mais terríveis, esperar juízo das suas ações e olhar para o futuro com convicção para o grande dia da glória prometida. A alegria de Abacuque estava totalmente apoiada em sua confiança em Deus. Como aconteceu com o profeta Abacuque, nossa confiança em Deus cresce à medida que passamos a conhecê-lo mais intimamente, dias após dias. A força vem do Senhor. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: O Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. A fé verdadeira significa amar e servir a Deus, independente de circunstâncias. Abacuque aprendeu que o medo se tornaria em fé quando ele dependesse de um Deus vivo, digno de confiança. Essa fé, por vezes, trouxe alegrias extraordinárias. Abacuque descreveu seus pés como uma corça, tomando seu caminho em meio a tantos problemas, mas firmando no chão, pois ele estava seguro. Essa é uma imagem de vitória e triunfo em tempos tão incertos. A cruz e Jesus. Precisamos depositar toda a nossa fé na cruz e em Cristo, de onde fomos justificados por Cristo, que pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados, e Cristo, que é a fonte de onde vem todo o perdão e restauração de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37 ao 39, diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que eu te peço agora pelas essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, que elas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo, que seja como uma faca de dois gumes que separa o espírito e a alma. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi dita verdadeiramente. O homem leva a palavra até o ouvido, mas quem leva do ouvido ao coração é você, Espírito Santo. Deus é fiel para começar e cumprir a grande obra. Assim eu te peço pelas essas pessoas, que mesmo elas estando pequenas na fé, elas possam ser alcançadas por Ti, Senhor, porque o Senhor tem prazer num coração arrependido, num coração fiel. Queremos fazer um relacionamento íntimo com você, meu Senhor, um relacionamento onde não pecaremos mais, e o Senhor irá nos purificar e nos santificar por grande dia, o grande dia do arrebatamento, onde estaremos todos nós próximos do Senhor, cantando Santo, Santo Tu és. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, e te peço para essas pessoas que estão ouvindo Tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.